ainda sinto o peso na palma da mão. 6 quilates de diamante puro, engastados em platina, que capturavam cada raio de luz e o transformavam em milhares de faíscas. Um anel de noivado. Só que não era para mim. O preço? Astronômico, 6 milhões de reais pela traição do homem com quem dividi 15 anos de vida. O joalheiro da Maison Mercury balbuciava algo incompreensível ao telefone quando liguei para confirmar a transação que apareceu em nosso extrato bancário conjunto. Uma compra milionária, que meu marido, Artem, conseguiu realizar para uma mulher que, com certeza, não era sua esposa há muito tempo. Descobri tudo por acaso. Ou melhor, o destino resolveu que já era suficiente fingir que nada havia. Um aviso no nosso tablet, uma mensagem de agradecimento da joalheria Mercury por uma aquisição importante do Sr. Artem Barinov. Não fui bisbilhoteira, o universo simplesmente decidiu que era hora de abrir meus olhos. Naquela noite, sentada à nossa mesa de carvalho maciço, aquela mesma que escolhemos juntos para nossa primeira casa de verdade, uma caixa de veludo repousava ao lado do meu prato. Dentro dela, o anel. Encontrei-o no seu porta-documentos de couro envelhecido, o mesmo que eu lhe dei no aniversário de 10 anos de casamento. Ironia cruel, não acha? Mais uma vez chegando tarde, digitei. Os dedos tremiam levemente sobre a tela. Sim, amor, reunião importante com um cliente. Não me espere, veio a resposta. Fiquei olhando para aquelas palavras até elas se embaralharem diante dos meus olhos. Quantas vezes acreditei nessa mentira? Quantas reuniões eram, na verdade, encontros com ela? Quantas noites adormeci sozinha, orgulhosa do meu marido trabalhador, enquanto ele sussurrava promessas para outra? Servi-me um cálice do vinho georgiano envelhecido, aquele que ele guardava para ocasiões especiais. Aquela, sem dúvida, era uma delas. O sabor era intenso, complexo, amargo, doce com um toque inconfundível de traição, temperado com 15 anos de ilusões jogadas no ralo. De repente, a casa pareceu imensa e estranha. Cada cômodo guardava memórias que, agora, soavam falsas. Ele a teria trazido aqui quando eu viajava para São Petersburgo visitar minha irmã? Riram da minha ingenuidade enquanto se espalhavam nos sofás que eu escolhi com tanto carinho para nosso lar? O telefone vibrou novamente. Te amo. Não esqueça, sábado tem o jantar beneficente dos Voloshin. Ah, claro, o evento anual da elite moscovita, onde todos fingem que suas doações redimem seus pecados. Nós sempre encarnávamos o casal perfeito, ele, o gênio das finanças com escritório na Moscow City e eu, a especialista em eventos sociais. Um sarau no casarão dos Voloshin, na Rublioka, onde, sem dúvida, estaria Elizaveta Lavrova. A bela Lisa, bem-sucedida, recém-divorciada, recém-contratada como consultora na empresa do Artem. A Lisa que sempre tocava no braço dele um segundo a mais do que o necessário. A Lisa que, por mera coincidência, aparecia nos 3 restaurantes onde jantamos no mês passado. Peguei o anel e experimentei. Grande demais. Talvez ele tenha preferido errar para mais, com medo de não acertar o tamanho. Lembrei-me das mãos dela, enfeitadas com uma pulseira de ouro e diamantes, gesticulando enquanto contava alguma história. Artem ria de um jeito que há muito não ria comigo. O diamante refratou a luz da lustre, espalhando arco-íris pelas paredes da sala de jantar. Alguma coisa dentro de mim também se estilhaçou, mas, ao contrário da luz, eu nunca mais seria a mesma. Mal posso esperar pelo jantar dos Voloshin, respondi. Um plano já se formava em minha mente, tão preciso quanto as facetas da pedra em meu dedo. Os 7 dias até o evento passaram em uma névoa dolorosamente lúcida. Sabe como é? Assim que você enxerga a traição, as provas começam a aparecer por toda parte. O celular de Artem, agora sempre virado para baixo. O banho imediato ao chegar em casa. A súbita alergia ao perfume que ele mesmo me deu no Réveillon. Antes, você adorava, comentei certa vez. Agora entendo. O cheiro só te lembrava da mulher errada. Tornei-me a detetive do meu próprio casamento, reconstruindo, peça por peça, a cronologia de um engano que durava meses, quem sabe anos. Os extratos bancários contavam uma história reveladora, jantares em restaurantes caros nos dias em que eu estava fora, reservas em hotéis boutique em Moscou, uma viagem de fim de semana a Sochi que coincidiu com a cirurgia da minha mãe no Hospital Botkin.
Na época, ele jurou estar afogado em trabalho, incapaz até de visitar o hospital. Eu lhe dei tudo, sussurrei certa manhã para meu reflexo no espelho. A mulher de olhos apagados que me encarava era quase uma estranha. Apoiei sua carreira, mesmo quando isso significou me afastar da minha família. Organizei nossa vida social, decorei a casa, adierei à maternidade porque ele insistia que ainda não era hora. E, no fim, nem filhos tivemos. Moldei-me na esposa perfeita para um homem que, claramente, queria algo bem diferente. Na terça-feira, apareci sem aviso no escritório dele, levando seu almoço favorito da cofemania, uma tradição que abandonei quando ele começou a reclamar de falta de tempo. A secretária me recebeu com uma careta azeda, como se tivesse chupado um limão. Ele está em reunião? Perguntei, doce. Sim, com Elizaveta Lavrova. Posso avisá-lo, Ksenia Alexandrovna? Não se preocupe, não quero atrapalhar, respondi, pegando a sacola de volta. Apenas diga que passei por aqui. Já me virava para sair quando ouvi o riso inconfundível de Lisa. Não resisti. Segui o som, pisando sem ruído no tapete caro da sala de reuniões. A porta estava entreaberta. Dali, via-os claramente, nenhum papel, nenhuma discussão sobre clientes. Eles estavam colados, a mão dele em seu joelho, os dedos dela brincando com sua gravata. Ela não desconfia de nada, murmurou Lisa, com uma voz que me deu náusea. Francamente, Artem, por que ela precisaria saber? Ksiusha está tão confortável em seu mundinho de clubinhos de esposas, cafés beneficentes e fofocas com as amigas da Tatler. Meu marido, o homem que jurou me amar e proteger, riu. Ksiusha não faz perguntas. Assim é mais fácil. E, depois do jantar dos Voloshin, Lisa se inclinou. Depois do jantar, resolvemos tudo. Recuei em silêncio, como tinha chegado. O coração batia tão forte que achei que eles ouvissem. No carro, finalmente deixei as lágrimas caírem, não aquelas lagriminhas elegantes de novela, mas soluços convulsivos, que doíam nas costelas e borravam a máscara. À noite, Artem chegou mais tarde que o habitual. Preparei seu prato predileto, vesti o vestido que ele já não tirava os olhos de mim. Desta vez, mal notou. Resmungou algo sobre cansaço e serviu-se de uísque. Como foi o dia? Perguntei, surpresa com a firmeza da minha voz, enquanto suas palavras ainda ecoavam em minha cabeça. Ksiusha não faz perguntas. Assim é mais fácil. Normal. Corridão, como sempre. Não perguntou sobre o meu dia, claro. Durante o jantar, observei como ele espiava o celular debaixo da mesa, convencido de que eu não notaria. Vi como desviou o olhar quando mencionei um encontro com uma ex-colega que trabalha no mesmo centro de negócios que ele. Aliás, soltei com casualidade, encher do seu copo de vinho, estava pensando no jantar dos Voloyen. Este ano quero me envolver mais. Eles sempre buscam itens para o leilão, e eu tenho as conexões certas. Seu rosto se iluminou com um alívio quase cômico. Provavelmente agradecia aos céus por eu me ocupar com minhas infutilidades femininas. Ótima ideia, Xiu. Faça o que quiser, desde que lhe dê prazer. Faça o que quiser. Como se minha felicidade fosse um brinquedo barato, um hamster que basta alimentar de vez em quando. Como se ele não tivesse demolido, tijolo por tijolo, tudo que realmente me fazia feliz. Naquela noite, enquanto ele dormia a 1,5 metro de distância, o abismo que cavamos em um ano, escorreguei da cama e me aproximei do guarda-roupa. Atrás dos suéteres de inverno, escondido, ficava um cofre que ele ignorava. Lá guardava as joias da minha avó, documentos essenciais. Agora, a coleção ganhará um novo item, um anel de diamantes. E também extratos bancários impressos, prints de mensagens suspeitas que consegui capturar, um pendrive com gravações de ligações que passei a fazer assim que minhas suspeitas se tornaram certezas. Eu dei tudo a eles, sussurrei, fechando o cofre com cuidado. E eles me varreram como poeira, como se eu fosse um espaço vazio. Mas eu não sou vazio. E muito em breve, eles vão entender isso. 3 dias antes do evento beneficente, liguei para Helena Voloina. Nós duas integrávamos conselhos de fundações filantrópicas. Não éramos amigas íntimas, mas respeitávamos a competência uma da outra. Ksenia Barinova, que surpresa agradável.
Sua voz, polida e aveludada, transbordava a cordialidade de quem nasceu para comandar salões. Helena, espero não estar incomodando. Gostaria de discutir um lote especial para seu leilão. Mas claro, querida. Adoramos adições de última hora, especialmente de alguém com seu gosto. Respirei fundo. Tenho uma joia. Um anel de diamantes da Mercury. Valioso, e com uma história intrigante. Ela riu, baixinho. Nossos convidados adoram peças com narrativa. Dramas, preferencialmente. Pensei em torná-lo o lote final. E, talvez, apresentá-lo pessoalmente. Compartilhar a história. Houve uma pausa. Não era o formato habitual, mas o interesse em sua voz era genuíno. Você sempre soube criar momentos memoráveis. E, francamente, nosso leilão precisa de um toque explosivo este ano. Conte-me mais. Nos 20 minutos seguintes, expus minha versão dos fatos, cuidadosamente editada, é claro. Ao desligar, Helena estava eufórica. É exatamente o tipo de drama que falta às nossas reuniões insossas. Vou ajustar a programação imediatamente e garantir que seu marido e Elisaveta Lavrova recebam convites pessoais. Sua presença está assegurada. Sorri para o telefone. Obrigada, Helena. Isso é muito importante para mim. Em seguida, liguei para minha advogada, Tatiana Vorontsova. Éramos companheiras de quarto na universidade, antes dela se tornar uma das mais temidas especialistas em divórcios de Moscou. Não falávamos havia meses, desde que Artem decretou que seu caráter agressivo era uma má influência e que eu deveria buscar um círculo mais positivo. Tânia, preciso de você, disse quando ela atendeu. Ksil, está tudo bem? Você parece diferente. Em breve estará. Podemos nos encontrar hoje? E traga seu consultor financeiro. 2 horas depois, eu estava em seu escritório, espalhando documentos sobre a mesa, extratos bancários com saques suspeitos, registros de um apartamento em Sochi comprado por uma LLC onde Artem era o único sócio, mensagens de texto recuperadas de nossa nuvem no Yandex. Puta que pariu, Ksil, murmurou Tatiana, analisando as provas. Há quanto tempo sabe? Suspeitava há tempo. Soube há pouco. Empurrei a caixinha da Mercury em sua direção. Isso foi a gota d'água. Ao abri-la, ela assobiou. Isso é uma prova material, porra. Quero que tudo esteja pronto para entrar com o processo logo após o jantar de sábado. Mas antes, tenho um assunto a resolver. Pessoalmente. Tatiana estudou meu rosto, atenta. Não era Ksil que conhecia, a que evitava conflitos, que permitia ser pisoteada. Essa Ksil acabou. Até sexta-feira, tudo estava encaminhado. Os papéis do divórcio aguardavam apenas minha assinatura. Minhas contas secretas, abertas antes mesmo do casamento com Artem, estavam prontas para me amparar. Minha irmã preparou um quarto de hóspedes em São Petersburgo para minha mudança temporária. Mas o mais importante, combinei com Helena que seria a surpresa da noite, apresentando pessoalmente o anel de diamantes como lote final do leilão. Na manhã do evento, Artem estava distraído e eu sabia por quê. Preciso passar no escritório, anunciou após o café. Num sábado. Emergência com um cliente. Ergui uma sobrancelha. Ele evitou meu olhar, seus dedos tremiam ao fechar a pasta. Mas em segundos se recompôs. Os mercados não têm fim de semana, Ksil. Você sabe disso. Sorri, doce. Consegue voltar a tempo de me ajudar a me preparar para o leilão? Tenho uma surpresa. Claro. Nos encontramos lá. Perfeito. Exatamente como eu havia planejado. Enquanto ele não estava, arrumei uma pequena mala com roupas para a noite e a coloquei no porta-malas. Depois, escolhi o vestido com cuidado. Não aquele azul marinho conservador que Artem aprovaria, fino, emagrece, mas o bordô, comprado às escondidas, que realçava cada curva que ele me ensinara a esconder por anos. Refiz o penteado, maquiei-me mais ousada que o habitual, coloquei os brincos de diamante da minha avó, os mesmos que Artem certa vez sugeriu vender, porque estão ultrapassados. Diante do espelho, mal me reconheci. Não pela aparência, mas porque, pela primeira vez em anos, vi ela,
a mulher forte, vibrante, que eu mesma havia aprisionado nas sombras. Nunca mais, prometi ao meu reflexo. Pela última vez, coloquei o anel de diamantes no dedo direito, admirei o brilho da pedra, depois o retirei e guardei na caixinha, ela mesma dentro da bolsa de noite. Por 15 anos, Artem tomou todas as decisões por nós dois. Hoje, eu tomaria uma que mudaria tudo. E ele não perceberia, até que fosse tarde demais. A mansão dos Voloi na Rubliovka cintilava sob milhares de luzes. Um pavilhão branco dominava o gramado imenso, um quarteto de cordas tocava a entrada. A elite moscovita chegava em carros com motoristas, as damas exibiam vestidos de grifes russas. Entrei sozinha, avisando Artem por mensagem que o encontraria dentro. Helena veio ao meu encontro, elegante em seda azul escura. Xenia, você está deslumbrante. Seus olhos se arregalaram ao notar minha transformação. Tudo está pronto para nossa noite. O anel, o lote final, microfone e telões instalados. Obrigada, Helena. E o cinegrafista? Pronto e esperando. Ela hesitou. Tem certeza? Isso é. Por bastante. Pouco convencional, admitamos. Sorri, inclinando levemente a cabeça. Às vezes, as tradições existem para serem quebradas, não acha? Avancei pela multidão, aceitando cumprimentos com um aceno discreto. Alguns perguntavam pelo meu marido. Ele chega em breve, respondia, com um sorriso que não revelava nada. Foi então que avistei Lisa Ura, deslumbrante em um vestido prata com decote nas costas, os cabelos presos em um coque elaborado que realçava a linha elegante do pescoço. Nossos olhares se cruzaram. Ela me dirigiu aquele sorriso especial, aquele que mulheres reservam para rivais, amigável na superfície, mas com um brilho calculista nos olhos. Retribui com a mesma expressão. Só que, na minha, havia algo que ela jamais poderia antecipar. Artem chegou 40 minutos depois. A gravata borboleta estava levemente torta, como se ele a ajustara às pressas. Observei-o do outro lado do salão enquanto seus olhos varriam a multidão, detendo-se por um instante em Lisa antes de seguir adiante. Quando finalmente me encontrou, uma sombra de confusão atravessou seu rosto, provavelmente pela minha aparência, tão diferente do habitual. Ksiusha, murmurou, beijando-me a bochecha. Você está diferente. Obrigada, respondi, sem esclarecer se era um elogio ou não. Pensei que estaria ocupada com os preparativos do leilão. Tudo já está pronto, disse, segurando seu olhar. Hoje apresento um lote muito especial. Antes que pudesse questionar, Helena bateu levemente no copo com uma colher de prata, chamando a atenção para o início do jantar. Sentamo-nos em mesas distintas. Eu havia combinado isso com Helena antes, justificando a necessidade de circular entre os convidados. Durante a refeição, observei Artem e Lisa trocando olhares furtivos. Em certo momento, ele desapareceu por exatos 12 minutos. Cronometrei. Pouco depois, ela também se ausentou, quase pelo mesmo tempo. Tão previsível. Às 9, começou a parte do leilão. Vinhos raros, viagens exclusivas, obras de arte, tudo era arrematado entre aplausos e brindes, enquanto o champanhe e o espírito filantrópico aqueciam a plateia. A cada lote, a tensão no ar crescia. Até que Helena tomou o microfone. Senhores e senhoras, hoje temos um final verdadeiramente excepcional. Um lote especial, doado por uma das mais dedicadas apoiadoras de nosso fundo, Xenia Barinova. Um feixe de luz me iluminou enquanto subia ao pequeno palco. Artem se endireitou na cadeira, o rosto uma máscara de incredulidade. Não discutimos nenhuma apresentação, seus lábios formaram silenciosamente. Boa noite, comecei, e minha voz soou mais firme do que eu própria esperava. Hoje tenho a honra de oferecer a vocês algo verdadeiramente único. Não apenas pelo seu valor material, mas pela história que carrega. Um garçom aproximou-se com uma caixa de veludo sobre uma almofada. Abri-a lentamente, revelando seu conteúdo. Um anel de noivado da joalheria Mercury. Um diamante impecável de 6 quilates, engastado em platina, avaliado em vários milhões de rublos. Ergui o anel, fazendo a pedra cintilar sob as luzes dos refletores. Mas seu real valor está no que ele representa. Fiz uma pausa, varrendo o salão com o olhar.
Artem estava pálido como giz. Lisa, algumas mesas adiante, franziu levemente a testa e inclinou-se para frente, como se tentasse enxergar melhor. Este anel foi comprado recentemente pelo meu marido, para sua amante. Minha voz ecoou clara no silêncio repentino. Por um homem que, aparentemente, decidiu que 15 anos de casamento poderiam ser apagados por um novo brinquedo reluzente. Um murmúrio percorreu a plateia. Os convidados viraram-se uns para os outros, mãos tapando bocas, sussurros se espalhando. O operador de vídeo que contratei registrou tudo, continuei, inclusive o rosto de Artem, onde o choque agora dá lugar ao pânico. Havia pedido para transmitir ao vivo nas redes. Que toda Moscou visse a verdade. Talvez se perguntem como um objeto tão pessoal parou em nosso leilão, prossegui. A resposta é simples, eu o encontrei. Apontei para as telas gigantes aos lados do palco. Nelas, surgiu um extrato bancário do Alfa Bank, comprovando a compra na Mercury. Em seguida, fotos de Artem e Lisa entrando na boutique Cotel, sua mão descaradamente apoiada na cintura dela. Para aqueles que não conhecem todos os personagens dessa história, expliquei com um tom quase didático, falo do meu marido, Artem Barinov. E a amante? Bem, ela também está aqui conosco esta noite. O refletor deslizou até Lisa, que se levantou abruptamente, o rosto uma máscara de terror. Nas telas, novos slides, prints da conversa entre eles, onde discutiam planos para quando eu ou seja, sua esposa finalmente a saísse de cena. Imaginem minha surpresa, continuei, quando o homem que me dizia não podermos bancar uma reforma na sala de estar, de repente encontrou recursos para um projeto, digamos, bem mais ambicioso. E meu espanto só aumentou ao descobrir a compra de um imóvel em Soti. Acho que podemos chamar isso de ninho de amor, não? Artem levantou-se de um salto, tentando chegar ao palco, mas 2 seguranças contratados especialmente para a ocasião barraram seu caminho. Xenia, gritou, a voz estrangulada. Isso é um absurdo. Você está se humilhando. Sorri. Não, Artem. Pela primeira vez em anos, sou eu quem não está se humilhando. Estou apenas dizendo a verdade. Virei-me para a plateia. Todo o valor arrecadado com este anel será doado ao Centro de Crise para Mulheres na Rua Gelerovskogo, uma organização que ajuda mulheres a reconstruírem suas vidas após relacionamentos tóxicos. Para iniciar os lances, ofereci $500.000 do meu próprio bolso. O que se seguiu foi surreal. Mulheres por todo o salão começaram a gritar suas ofertas, suas vozes unidas em um coro de solidariedade. Homens juntaram-se a elas, talvez querendo provar que não eram como Artem. Lisa tentou escapar em direção à saída, seu vestido prata brilhando sob os holofotes, mas brilhante Helena havia previsto até isso, posicionando seguranças extras em cada porta. Ninguém sai antes do leilão terminar. Os lances chegaram a 3 milhões. A oferta partiu de Tatiana Vorontsova, que, por sorte, chegou a tempo de testemunhar meu triunfo. Quando me preparei para encerrar, uma voz cortou o burburinho: 5 milhões. Era Artem, o rosto rubro de fúria e desespero. O salão silenciou. 5 milhões, repetiu, dando um passo à frente, e desculpas públicas à minha esposa. Olhei para ele, gélida. Lance aceito. As desculpas, não. Ksiusha, por favor, sua voz tremia. Não faça isso. Vamos conversar em particular. Já passamos da fase de conversas particulares, Artem. Você fez sua escolha. Agora faço a minha. Tatiana levantou-se novamente. 6 milhões. Artem virou-se para ela, furioso. Não se meta, Tatiana. Isso é entre mim e minha mulher. Na verdade, intervim, já não sou mais sua mulher. Minha advogada preparou os papéis do divórcio. Sou apenas uma mulher que você traiu. E este anel? Erguiu, fazendo a luz dançar no diamante. É uma peça de evidência. Prova de que estou doando generosamente à caridade, não o esfolando vivo. Suspiros, aplausos, um zumbido elétrico percorreu o salão. Artem permaneceu imóvel, finalmente compreendendo a extensão do que havia perdido. 6 milhões, uma vez, anunciei. 6.208.000. Uma nova voz, profunda, segura e dolorosamente familiar.
Virei-me e vi Dmitry Sinitsyn, meu primeiro amor da universidade, o homem por quem Artem sempre teve um ciúme doentio. O homem que havia voltado a Moscou após anos no exterior. O homem que, 2 meses antes, entrou em contato comigo como um amigo, depois de ver Artem com Lisa em um restaurante em Kaliningrado. Vendido, declarei, firme. E deixei cair o martelo imaginário. Um cavalheiro que entende o verdadeiro valor da lealdade. 6 meses se passaram desde aquela noite que a alta sociedade moscovita ainda chama de o escândalo do diamante. 6 meses de reconstrução, de redescobrir partes de mim que eu havia enterrado sob anos de concessões e silêncios. O divórcio foi surpreendentemente rápido. Artem, enfrentando o ostracismo público e problemas no trabalho depois que o vídeo do leilão viralizou no Telegram e no VK, aceitou termos mais do que generosos. Sua empresa o mandou para um afastamento indefinido após algumas funcionárias compartilharem histórias sobre seu comportamento inadequado. Lisa desapareceu completamente dos círculos sociais de Moscou. Por fontes em comum, soube que ela se mudou para Vladivostok, onde, imagino, conta uma versão muito diferente da nossa história, uma em que ela é a vítima de uma esposa vingativa. Que conte as fábulas que quiser, se isso a ajuda a dormir à noite. Vendi a casa. Demasiadas memórias, demasiado tempo desperdiçado entre aquelas paredes. Comprei um apartamento no Zamovniki, menor, mas inteiramente meu, cheio de cores e texturas que Artem jamais aprovaria. Helena e eu nos tornamos amigas de verdade. Juntas, passamos a curar um programa de apoio à independência financeira de mulheres após divórcios ou perda do cônjuge financiado, em grande parte, pela venda daquele mesmo anel de diamantes. Dmitry, afinal, o devolveu ao fundo depois de vencê-lo no leilão. Às vezes nos encontramos, Dmitry e eu. Um café, um jantar. Há um conforto em sua presença, um respeito que cura as feridas de anos de apagamento gradual. Ele nunca pressiona, nunca exige, apenas está ali, enquanto aprendo a me sustentar sozinha de novo. Nossa amizade renascida se transformará em algo mais? O tempo dirá. Por enquanto, desfruto do luxo de escolhas feitas exclusivamente por mim, para mim. Hoje de manhã, recebi um envelope. Uma carta manuscrita de Artem. Arrependimento, promessas de mudança, insinuações de reconciliação. 6 meses atrás, aquelas palavras poderiam ter abalado minha determinação. Hoje, li uma vez e a destruí no triturador do meu novo escritório em casa. Às vezes me perguntam se lamento a publicidade do meu gesto. Se não teria sido melhor agir em silêncio, com discrição. Sempre sorrio ao responder. Quando alguém tenta reduzir você a pó, digo eu, não há força maior do que se tornar inapagável. Agora, no centro de crise, uma foto daquele anel está emoldurada na parede, ao lado de uma placa. Seu valor não é definido por quem não soube valorizá-la. O anel, é claro, foi vendido o dinheiro, destinado a ajudar outras mulheres e sustentar o centro. Toda vez que visito o local, vejo pessoas pararem diante da vitrine, algo mudando em seus olhares quando leem aquelas palavras. Na semana passada, frequentei outro evento beneficente. Desta vez, sozinha por escolha. Usei um vestido turquesa, ri alto quando havia graça, disputei com paixão uma pintura que desejava. Quando um conhecido, com as melhores intenções, expressou surpresa ao me ver de volta ao jogo, respondi apenas, não estou de volta. Estou onde sempre deveria ter estado. A verdade é que a mulher que encontrou um anel de diamantes na pasta do marido não existe mais. No seu lugar, há alguém mais forte. Alguém que entende que o mais valioso não é a dignidade recuperada, nem mesmo a liberdade, é a certeza de que nunca precisei da aprovação de um homem ou da sociedade para ser completa. A maior vingança não é a humilhação pública ou o ganho financeiro. É o silêncio de quem sabe que reassumiu o controle da própria história, que escreve cada novo capítulo com as próprias mãos, que pegou o que deveria destruí-la e o transformou no alicerce de seu renascimento. Esse diamante foi concebido como símbolo de um amor falso entre dois mentirosos. Mas, no fim, tornou-se algo muito mais precioso, a primeira pedra da minha nova vida.